Você já percebeu como algumas pessoas parecem achar que podem te tratar de qualquer maneira e seguir em frente como se nada tivesse acontecido? Manipulação, humilhação e uma atitude de desrespeito constante, tudo isso sem que haja consequências. Parece injusto, não é? Mas o mais interessante é que você tem o poder de mudar essa dinâmica agora mesmo. O que acontece é que, ao contrário do que muitos pensam, não é necessário ser agressivo ou explosivo para virar o jogo. Na verdade, há uma maneira muito mais eficaz e duradoura de fazer essas pessoas pagarem pelo que fizeram com você. Você já parou para pensar por que algumas pessoas se sentem no direito de abusar de sua boa vontade? E será que existe uma maneira de fazer com que elas sintam o impacto de suas ações sem você perder o controle? A resposta é sim, existe. O segredo está em entender que, ao permitir que esses abusos continuem sem reação, você acaba dando a essas pessoas o poder de te manipular. E isso precisa acabar. Agora, a chave para virar o jogo está em você não permitir mais que essas atitudes passem em branco. Se você constantemente aceita ser o bonzinho, o que está fazendo é virar um alvo fácil para quem só busca se beneficiar de sua generosidade. Pessoas manipuladoras, como predadores, sabem identificar a oportunidade e vão testar até onde podem ir. E o pior, quando veem que podem abusar sem sofrer consequências, isso se torna um padrão. O primeiro passo para mudar isso é simples. Pare de aceitar migalhas. Toda vez que alguém te desrespeita e você ignora, você está, na verdade, reforçando essa ideia de que está tudo bem ser tratado assim. Antes de seguir com a estratégia, quero te pedir algo. Fica até o final desse vídeo, porque o que vem por aí vai te dar ainda mais ferramentas para virar o jogo e acabar de vez com essas pessoas manipuladoras. E claro, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica poderosa como essa. Vamos em frente. Como disse Epicteto, os homens são perturbados não pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Isso significa que você tem o controle sobre como reagir. Impondo limites de forma firme e sem explicações, você não apenas vai surpreender essas pessoas, mas vai fazer com que elas repensem suas atitudes. O que acontece quando você decide que chegou a hora de parar de ser a pessoa sempre disposta a tolerar qualquer coisa? Quando você percebe que sua dignidade não é negociável, que respeitar a si mesmo é o primeiro passo para ser respeitado pelos outros? Pois bem, tudo começa a mudar. A partir do momento que você decide que não vai mais tolerar comportamentos tóxicos, a dinâmica das suas relações se transforma. Não é mais sobre ser bonzinho ou tolerante. Agora, é sobre ser firme e proteger sua paz de maneira intransigente. Será que você tem coragem de cortar as pessoas tóxicas da sua vida, mesmo que isso signifique romper com relacionamentos que já não te fazem bem? E você sabia que, ao fazer isso, você acaba mostrando a essas pessoas o impacto das suas atitudes sem precisar explodir em discussões? A resposta é sim. É possível. E a consequência para quem te desrespeita é que eles perderão o acesso a você de uma vez por todas. E a melhor parte? Você não vai precisar pedir desculpas por isso. A verdadeira mudança vem quando você começa a perceber que não há espaço para desculpas ou explicações sobre a sua necessidade de se proteger. Não se trata de brigar ou de criar cenas, mas de estabelecer limites claros e firmes. As pessoas que tentam te manipular, te diminuir ou te enganar, não terão mais onde se apoiar. Ao parar de permitir que essas atitudes passem sem resposta, você faz com que elas sintam o peso de suas ações. Eles esperam que você continue aceitando, mas o que acontece quando o acesso que antes tinham se fecha? Eles começam a sentir o impacto real de suas atitudes. Agora, falando em estratégias mais afiadas, a humilhação reversa é uma das mais eficazes. Os manipuladores e provocadores acreditam que têm o controle, que podem te humilhar sem consequências. Mas e se a mesma arma que usam contra você se virar contra eles? Esse é o princípio da humilhação reversa, que vai muito além de uma vingança impensada.
É uma estratégia de inteligência, autocontrole e, principalmente, de não cair no jogo deles. Quando eles tentam te rebaixar, você age de maneira inesperada. Você simplesmente ignora. Imagine uma cena. Alguém faz um comentário sarcástico em público, esperando que você reaja de forma emocional, como uma resposta para ganhar a aprovação dos outros. Mas, ao invés disso, você sorri com frieza, olha diretamente nos olhos dessa pessoa por alguns segundos e muda de assunto, como se nada tivesse acontecido. O impacto disso é imensurável. Você está dizendo, sem palavras, que a provocação deles não tem poder sobre você. Eles não conseguem afetar sua paz. E isso é algo que nenhum manipulador consegue suportar. Você já percebeu como as pessoas manipuladoras vivem esperando uma reação de você? Elas precisam que você se justifique, que se irrite, que fique nervoso, pois essa é a energia que elas buscam para continuar controlando a situação. Mas, e se você simplesmente parasse de reagir? Como seria se, ao invés de entrar no jogo delas, você mantivesse um silêncio implacável? O mais interessante é que essa atitude, longe de ser uma fraqueza, se transforma numa poderosa estratégia que pode virar o jogo a seu favor. Será que você tem a força de ignorar as provocações de quem tenta te manipular? E já imaginou como a mente de quem te ataca começa a se desestabilizar quando não há resposta? A verdade é que a falta de reação é um golpe silencioso que corrói quem tenta te atingir. Quando você opta por não reagir, não brigar, você enfraquece quem tenta te manipular, pois a mente deles começa a criar um abismo de dúvidas. Por que ele não respondeu? Ele não se importa? Será que ele sabe algo que eu não sei? O silêncio é tão eficaz porque, no fundo, os manipuladores estão tentando controlar suas emoções. E quando você nega isso, eles perdem o controle sobre a situação. O segredo aqui está em entender que, muitas vezes, a melhor resposta que você pode dar a uma provocação é nenhum tipo de resposta. Imagine que alguém no trabalho tenta te diminuir publicamente, esperando uma reação emocional sua. Mas, ao invés disso, você o olha por um momento, sem expressão, e volta ao que estava fazendo, como se nada tivesse acontecido. Essa falta de resposta não é apenas um ato de calma, mas uma resposta silenciosa que é mais poderosa do que qualquer discussão. Ao fazer isso, você transmite uma mensagem clara. Você não é importante o suficiente para me afetar. E o impacto disso é devastador para quem te provoca. Eles esperam uma guerra, mas recebem o vazio. E não para por aí. O silêncio também pode ser uma maneira de cortar laços com pessoas tóxicas, sem qualquer tipo de explicação. Não vale a pena se despedir, justificar ou argumentar com quem não te respeita. O melhor que você pode fazer é desaparecer da vida delas, sem aviso prévio, sem declarações, sem confrontos. O silêncio se torna um castigo invisível e, ao mesmo tempo, a melhor forma de se proteger. Ao contrário de revidar, ao agir com indiferença, você cria uma barreira impossível de ser transposta, e eles ficam sem argumentos, sem ter o que dizer sobre sua postura. Quando você começa a agir como se essas pessoas não passassem de poeira no vento, você destrói o que realmente mantém elas no controle: o poder sobre suas emoções. A frieza absoluta é o que vai fazer essas pessoas se perderem. Isso não significa ser rude ou agressivo. Significa ser impenetrável. Eles podem até tentar provocar, mas você não vai reagir. Vai ser simples, um olhar impassível e você muda de assunto. Tentam te diminuir? Um sorriso leve, sem emoção, e segue em frente. Marco Aurélio dizia que a verdadeira força está em controlar a própria mente, não o que os outros fazem. Isso é poder real. Imagine a cena. Alguém tenta te intimidar, chega com aquele ar de superioridade, querendo te diminuir. Mas você, ao invés de mostrar qualquer tipo de reação, olha diretamente nos olhos dessa pessoa. Seu olhar não demonstra nem raiva, nem medo. Após alguns segundos, você simplesmente vira as costas e segue em frente. Isso vai desarmá-los instantaneamente. O que eles esperam é uma reação,
que você grite, se justifique ou até se sinta inferior. Mas você não dá nada disso. Você apenas age como se nada do que eles dissessem tivesse qualquer valor. Isso enlouquece qualquer pessoa que tenta te manipular. Eles ficam sem saber o que fazer com sua indiferença. Quando você adota essa postura, as pessoas ao seu redor começam a perceber. Você passa a ser alguém com uma presença forte, alguém que impõe respeito sem precisar abrir a boca. E a melhor parte? Quando você adota essa postura, você começa a ver quem realmente tem poder sobre sua vida. Agora, o que realmente assusta quem te manipulou ou te humilhou é ver que você não só sobreviveu, mas se fortaleceu. Eles contavam com sua fragilidade, com sua necessidade de aprovação. Quando você muda isso, você se torna um pesadelo para eles. Eles ficaram com a ideia de que podiam te derrubar, mas agora veem você mais forte do que nunca, inalcançável. A verdadeira vingança é o seu sucesso. Quando você segue em frente, cresce, prospera, sem precisar de ninguém para validar suas escolhas, você acaba deixando essas pessoas para trás. E elas não vão conseguir entender como você se levantou depois de tudo o que passaram. E acredite, isso vai atormentá-los. Agora, imagine que aquela pessoa que tentou te derrubar, que riu das suas dificuldades, agora te vê brilhar, te vê andar com postura firme, sem medo, sem ressentimento. O que antes parecia um alvo fácil, agora é intocável. E o melhor, você não precisou fazer nada diretamente contra eles. Só o fato de você continuar a crescer enquanto eles ficam para trás já é suficiente para que sintam o amargo gosto do próprio veneno. O jogo virou. Você não é mais a vítima. Você se tornou o pior pesadelo de quem tentou te derrubar. Quando você age com frieza, como se essas pessoas não passassem de poeira, você destrói o que mais importa para elas, o controle sobre você. Elas se alimentam da sua reação, e ao parar de reagir, você retira delas essa fonte de poder. Não se trata de ser rude ou agressivo. Trata-se de ser impenetrável. Nada do que falarem ou fizerem deve te afetar. Se alguém faz um comentário venenoso, o que você faz? Simplesmente olha, sem demonstrar nada, e muda de assunto. Eles tentam te provocar? Um sorriso indiferente e segue em frente. Marco Aurélio nos lembra que o que importa é o controle da nossa mente, não dos eventos externos. Quando você entende isso, você encontra sua verdadeira força. Você não pode controlar o que os outros fazem, mas pode decidir o que te afeta. Imagine a cena. Alguém que sempre tentou te rebaixar aparece arrogante, querendo te intimidar. Mas ao invés de reagir, você simplesmente olha nos olhos dele com um olhar frio, sem mostrar interesse ou preocupação. Depois, sem dizer uma palavra, vira as costas e segue em frente. Isso vai desarmar qualquer um. Eles esperam que você grite, que se justifique, que tente provar algo. Mas você faz o oposto. Não reage. Não se importa com o que eles dizem. E isso os enlouquece. Porque a mensagem que você está passando é clara. Eles não têm poder sobre você. E nada que falem ou façam vai te afetar. Quando você adota essa postura, as pessoas começam a perceber. Sua presença se torna forte. Você se torna alguém que não se abala, alguém que impõe respeito sem precisar dizer uma palavra. E a melhor parte? Você vai fazer essas pessoas sentirem o gosto do próprio veneno. Não deixe que percebam o que você sente. Quando você se torna inabalável, elas não sabem como lidar. Agora, o que realmente assusta quem tentou te manipular, humilhar ou te diminuir? Ver você prosperando. Eles contavam com a sua fragilidade, com a sua necessidade de aprovação. Mas quando você se transforma em alguém forte, confiante e inalcançável, você se torna o pesadelo deles. A vida deles era fácil quando você tentava agradá-los, quando se justificava. Mas agora, você não precisa de ninguém para se validar. A verdadeira vingança é o seu sucesso. Eles vão se remoer tentando entender como você se levantou e superou tudo. E acredite, isso vai atormentá-los. Agora, imagine a cena. Aquela pessoa que te menosprezou,
que riu das suas dificuldades, agora te vê brilhar, andando com postura firme e confiante. O que antes era um alvo fácil, agora é intocável. E o melhor, você não precisa fazer nada contra elas. O fato de você continuar crescendo enquanto elas ficam para trás já é suficiente para fazer com que sintam o amargo gosto do próprio veneno. Quando alguém tenta te diminuir, manipular ou te fazer sentir pequeno, o melhor contra-ataque é devolver na mesma moeda. Mas atenção, não se trata de gritar ou perder a compostura. Isso é o que eles esperam. O verdadeiro golpe estoico é calmo, calculado e implacável. Você não precisa levantar a voz nem ameaçar ninguém. Basta refletir o comportamento deles com frieza. Não se deixe levar pela raiva ou impulso. Sêneca dizia que a melhor forma de se vingar de um inimigo é não se tornar como ele. Não se trata de ser passivo, mas de responder com inteligência. Imagine a cena. Alguém te ignora, te trata com descaso. O que você faz? Responde com o mesmo comportamento, sem correr atrás, sem pedir atenção. Você começa a tratar essa pessoa exatamente da forma como ela te tratou. Se ela adora falar de si mesma e ignorar os outros, você começa a ignorá-la. Se ela vive de fofocas e indiretas, você não dá ouvidos. Aos poucos, ela começa a sentir o próprio veneno. Aqui está a chave. Você faz tudo isso sem emoção. Não é sobre raiva ou ressentimento. É sobre ajustando sua postura automaticamente, sem esforço. Isso destrói quem te atacou, porque eles percebem que não tem impacto sobre você. O jogo que antes estava em suas mãos, agora se volta contra eles. E não há nada mais desconfortável para uma pessoa manipuladora do que ser forçada a enfrentar o próprio reflexo. Agora, a maior ferida para uma pessoa arrogante e manipuladora vem quando seu ego é esmagado pela realidade. Elas se alimentam da sensação de superioridade, achando que podem controlar os outros sem consequências. Mas quando encontram alguém que não se curva, que não reage como esperado, elas começam a desmoronar. O segredo? Não é necessário ser agressivo ou rebaixar seu nível. O que realmente destrói o ego de uma pessoa tóxica é mostrar que ela não tem poder sobre você. Enquanto ela tenta te desestabilizar, você permanece calmo e no controle da situação. Como Marco Aurélio disse, a melhor vingança é ser diferente de quem te faz mal. O simples fato de não se deixar manipular já é suficiente para quebrar o ego delas. Imagine a cena. Uma pessoa que sempre tentou te diminuir está esperando uma reação tua, raiva, indignação, defesa. Mas ao invés disso, você apenas dá um sorriso discreto, levanta a sobrancelha e segue sua vida como se nada tivesse acontecido. Isso mata o ego dela por dentro, porque você prova que ela é irrelevante para você. Se essa pessoa sempre tenta brilhar no centro das atenções, ignore-a publicamente. Não corra atrás, não dê a ela a importância que ela quer. Deixe-a falando sozinha. Se ela quer parecer superior, trate-a como se fosse um figurante sem importância. Arrogância não sobrevive sem atenção. Quando você tira isso, ela implode. O veneno se volta contra ela, e a dor é ver que ninguém mais acredita na grandiosidade dela. Agora o jogo virou. O centro das atenções não é mais ela. O controle não é mais dela. E isso, mesmo que ela nunca admita, vai corroer por dentro. Para acabar com o ego de quem te fez mal, haja como se essa pessoa nunca tivesse existido. O desprezo é a verdadeira arma final. Pessoas manipuladoras precisam de uma reação sua, seja de raiva, vingança ou justificativa. Quando você não reage e as trata como se fossem irrelevantes, elas perdem todo o controle. Sêneca estava certo ao dizer que a indiferença é a resposta mais afiada. O desprezo é a punição silenciosa que faz qualquer manipulador sentir o peso das suas ações. Agora imagine. A pessoa que sempre tentou te desestabilizar aparece, tenta te provocar. O que você faz? Nada. Você olha por um segundo e segue em frente. Sem palavras, sem explicações.
Isso é o que destrói essas pessoas, porque elas não sabem mais como te afetar. Você se torna impenetrável. Se essa pessoa já fez parte do seu círculo, agora ela é invisível para você. Ela não recebe mais sua atenção, suas respostas ou seu tempo. E o que isso causa? Desespero. Pessoas manipuladoras não podem suportar perder o controle. Elas vão tentar de tudo para chamar sua atenção, mas nada vai funcionar. Isso as destrói. A vingança mais inteligente é jogar melhor do que elas. Elas esperam que você seja ingênuo e paciente, mas quando você começa a agir estrategicamente, o pânico se instala. A vingança não precisa ser agressiva, explosiva ou emocional. Ela é silenciosa, precisa e definitiva. Enquanto elas tentam te atingir, você cresce. Elas perdem tempo espalhando mentiras, enquanto você constrói uma reputação sólida e inabalável. Esse é o golpe final. Enquanto elas se afundam, você continua a subir. Se esse vídeo te ajudou a entender como se proteger e se tornar imbatível, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. E para saber que você ficou até o final, comenta a palavra controle aqui embaixo. Vamos juntos dominar nossa própria vida.